Como sempre acontece nesse quadro, a gente conversa agora com o Dr. Vicente Lagioto, delegado do 1º DP aqui de Pindamonhangaba. Dr. Vicente, mais uma vez, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai falar sobre um tema muito sério aqui hoje, que tem levado preocupação aqui em Pindamonhangaba e também com certeza em algumas outras cidades aqui da região, que é o caso de centros de recuperação de dependentes químicos. Pessoas estão drogadas e estão querendo se recuperar, voltar a viver normalmente. No entanto, o que acontece é que muita gente tem se internado em clínicas clandestinas pelo fato de elas não estarem legalmente inscritas com a prefeitura, com o alvará de funcionamento, e enfim, isso tem causado alguns problemas. Vamos aos detalhes com o Dr. Vicente. Explica um pouquinho, Dr. Vicente, por que está surgindo esse problema aqui em Pinda e provavelmente pode acontecer em outras cidades? Pois é, André, há um grande número de dependentes. O Estado não tem uma estrutura para atendimento dessas pessoas, então, pessoas com boas intenções, muitos ex-dependentes, estão montando instituições para tratamento dependente. E os familiares preocupados com seus filhos, com seus maridos, com seus irmãos, com as pessoas que têm um certo relacionamento, acabam procurando essa instituição. O que deveria ser uma solução nem sempre é. Por quê? Muitas instituições não estão estruturadas, não estão com corpo clínico, com médico, com pessoas para atender. Não tem, na verdade, até o dom para esse tipo de atendimento, que não é fácil. Você vai tratar com pessoas, muitas até, que estão, de certa forma, contrariadas àquele local. Há a questão também da falta da droga, a pessoa também se torna mais violenta, se torna agressiva. Então, tem que ter um preparo muito bom para poder fazer essa situação. E muitas não estão tendo. Então, nós tivemos, na semana passada, um registro sendo investigado que um interno alega ter sido agredido. Isso está sendo apurado. Em uma dessas clínicas. Em uma dessas clínicas. Uma outra clínica, um dos sócios reclamando que o outro sócio se apropriou dos documentos da clínica. E tudo indica que essas instituições estão sem a devida autorização para funcionar. Estão funcionando de forma precária, o que não pode. Nós estamos trabalhando com questão de saúde pública, são muitas pessoas internas e existe um risco de ocorrer as situações mais graves. Quando a gente fala de muitas, a gente não está falando de 20, 30, a gente fala de até, sei lá, 70, 80 pessoas. Nós temos instituições, por exemplo, em Pindamonhangaba, funcionando com mais de 80 internos. Mas eu tenho notícia em instituições na cidade de Caçapava que vai trabalhar com 200 pessoas internas. O que necessariamente não é uma dificuldade. Desde que seja tudo legalizado. Desde que seja regularizada, desde que tenha um corpo devidamente treinado, capacitado para fazer esse atendimento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comunicando o poder público municipal para que informe se essas instituições têm alvará de funcionamento, se não têm, que sejam fiscalizados. E, dependendo do caso, sejam fechados. Certo. E há situações mais graves, nós já tivemos na cidade de São José dos Campos, de pessoas que estavam sendo colocadas em tratamento sem a vontade, ou seja, estavam sendo colocadas de forma coercitiva, estavam, na verdade, em cárcere privado. Isto é crime. E pode dar cadeia. E pode dar cadeia a quem esteja aprendendo e responsabilizar também os familiares. Além de que não resolve a situação de dependência. Muito pelo contrário. E muitas vezes agrava essa situação. Então, se você tiver notícia disso, denuncie essa situação. Existem casos, sim, que cabem a internação, mas isso são casos previstos em lei e dependem de autorização judicial. São casos limitados, situações envolvendo saúde pública, saúde mental, que as pessoas não têm mais condição de ficar soltas, não têm mais condição de discernimento, por causa de dependência da própria droga. Essas pessoas acabam tendo, por ordem judicial, esse tipo de internação. Nos demais casos, não é permitido, poderá caracterizar, sim, questão de cárcere privado e prisão, tanto dos responsáveis e responsabilização da família. Tá certo, então a gente fecha então com 2 recados. Primeiro, para alguém que pode ter, como outras pessoas têm, a boa vontade de abrir uma clínica dessa para ajudar na recuperação de pessoas que sofrem com a dependência química, e para quem tem essa situação na família, amigos e quer internar alguém. O primeiro recado, então, vai para quem
tem essa intenção de criar uma clínica ou já está começando, é preciso primeiramente regularizar tudo para depois começar os trabalhos, né, verdade. doutor? E para a família, procure informar. Descubra, e as pessoas que já tiveram tratamento lá, faça uma busca na internet, veja se há alguma informação sobre aquela instituição, vá à prefeitura e veja se ela tem alvará de funcionamento. Aí, você fazendo essa primeira avaliação, aí sim você vai visitar a instituição e se achar que deve ser encaminhado esse seu familiar, encaminhe. É importante o tratamento, ele faz parte, não é a solução, ele não vai resolver simplesmente a situação, existe também uma questão muito importante, é a própria família procurar ajuda também, porque a família não sabe o que fazer. Há grupos de apoio em todas as maioria das cidades do Vale do Paraíba para os familiares. Os familiares devem procurar essas instituições que dão apoio, suporte à família, para saber como agir. Mas o tratamento faz parte da situação. Então, antes de criar uma nova dificuldade para o dependente, para o adicto, você deve procurar informações da instituição. Tá certo. O problema com as drogas deve ser combatido, as pessoas precisam voltar a ser inseridas na sociedade para viver normalmente, mas tudo é preciso fazer de forma legal, segura, para que o problema não se torne ainda mais grave, né, doutor? É verdade. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela presença, a gente volta a conversar na próxima terça-feira. Obrigado. Tá certo. O quadro de Segurança Máxima fica por aqui, volta na próxima semana.